Amados, graça e paz nos sejam sempre acrescentadas no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Está lá em Mateus 12:30. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Olhe, essa radicalidade aparente com que o Senhor se expressa não é para dificultar nossa relação com Ele, mas para entendermos melhor a luta travada nas regiões celestiais contra os principados e potestades do ar, conforme está em Efésios 6, de 10 a 18. Num cenário de guerra espiritual onde não há neutralidades. Irmãos, a palavra Satanás vem do hebraico ha-satã e quer dizer, de um modo geral, originalmente, apenas acusador e opositor, o que, com o passar do tempo, adquiriu o sentido único de tudo que se opõe a Deus. Amados, lembremos também que não fomos nós que escolhemos um dia servir a Deus, pois foi Ele próprio que nos escolheu primeiro, conforme está lá em João 15:16. E por se tratar de uma convocação irresistível e irrecusável, vivemos como entes espirituais especialmente chamados para a nova aliança de Deus. Assim, nessa nova aliança, diferentemente do Velho Testamento, a aliança que não deu certo, lá em Hebreus 8, de 7 a 13, Cristo Jesus nos traz termos totalmente desconhecidos da antiga aliança, tais como as palavras igreja, evangelho, dons espirituais, batismos, Espírito Santo em nós mesmos, vida eterna, salvação, etc. Mas, curiosamente, devemos observar também que, exceto no livro de Jó, tido por estudiosos como uma história irreal de sabedoria espiritual, de autoria provável de Moisés, o nome Satanás, demônio, diabo, quase nunca foi dito e pronunciado no Velho Testamento, ao passo que no Evangelho do Reino do Céu é referido centenas de vezes. Não que o diabo não tenha existido no Velho Testamento, mas como o povo da antiga aliança nunca foi espiritual, a ponto de entender Deus, chegando até a matar todos os profetas por Deus enviados, semelhantemente também não era capaz de entender o agir do diabo na vida deles. Conforme está lá em João 8,44, vós sois mesmos do diabo, que é o vosso pai. No Evangelho do Reino, entretanto, há constantes e sérias exortações quanto à vigilância a ser exercida contra o oponente de Deus. Por exemplo, em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Pedro, sede sóbrios, vigiai vosso adversário, o diabo, que anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para não cair. Tiago 4:7, resista o diabo e ele fugirá de ti. E dezenas de outras exortações do mesmo sentido, o que nos mostra que cantar hino e ser religiosos é desconsiderar Cristo Jesus e se opor a Ele, que nos mostra claramente a necessidade de conhecermos o agir de Satanás em nossas vidas e compreender o seu ministério. Cristo Jesus, em Hebreus 5,14, irmãos, o Senhor Jesus nos diz que quem crer e for batizado será salvo. Está lá em Marcos 16:15. E essa promessa não pode falhar. Entretanto, ele nos diz também, lá em Mateus 22:14, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas se já estamos salvos, chamados e escolhidos, para o quê? Irmãos, até o simples viver nos ensina que ser inimigo não é sempre ser adversário, não é? Afinal, o inimigo não aborrece o outro. Cada um fica no seu canto e a vida continua. Toda a vida, se há invasão territorial, aí então passa a existir uma luta. Não mais de meros inimigos, mas de adversários. Irmãos, essa condição de discípulos, adversários do adversário de Deus, é uma condição dos escolhidos, precedida de várias advertências constantes de Lucas 14, de 26 a 35. Assim, esses discípulos escolhidos são hábeis para saber das benesses daquele sem o qual nada podemos fazer, mas também espertos o bastante para também discernir tudo sobre o mal. Hebreus 5,14. A quem Paulo dirige a advertência de que temos que sempre nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,
10, para discernir que a luta não é contra pessoas, mas se trata de uma luta, de uma batalha intangível contra um inimigo invisível, mas real. Agentes do mal, estrategistas em ciladas para tentar pessoas, promover discórdias e crimes, usando mentes das pessoas, gerando doenças, destruições, mentiras, paixões, ciúmes e enganos. Eles estão por detrás das loucuras, doenças mentais, depressões, violências, guerras e outros males que afetam nações e indivíduos. Essas lutas precisam ser bem discernidas pelos escolhidos, como já foi dito, por se tratar de um conflito invisível e não contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal, que operando nas regiões celestiais produzem seus efeitos no mundo. Irmãos, nessa batalha contra o mal, Paulo nos exorta para nos defender com o uso de uma infalível armadura, no sentido figurado, composta daquela coraça que protege o peito, simbolizando a verdade, calçando os pés com o evangelho da paz. O escudo que nos defende dos golpes do maligno, esse simboliza a paz, o poder da fé. Para não perdermos de vista o nosso objetivo, que é a vida eterna, Paulo simboliza a nossa salvação com o capacete. Para simbolizar nosso aliado de batalhas, o Espírito Santo, Paulo o compara com a espada. Enfim, é preciso nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, usando como proteção divina armas espirituais poderosas de Deus, como a oração e a fé. Convém deixar claro que, apesar de que essa vitória já foi conquistada por Cristo, conforme Mateus 10, 24, nova tradução dos dias de hoje, né? O discípulo deve participar dos problemas do seu mestre e o servo das dificuldades do seu patrão, para que tenhamos a mesma natureza de nosso mestre e Senhor, pois sem ele nada podemos fazer. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, por exemplo, né? Apanhe sua cruz e siga-me. Não se trata aqui de uma cruz real, mas de ter como cortar em nossa própria carne, confrontar nossa alma perversa. Segundo o que o apóstolo Paulo nos diz, em Romanos 7, 18, eu sei que em mim não habita bem algum, para finalmente vencer todas nossas vicissitudes. Amados, sabemos que principados são espíritos malignos de altíssimo escalão, que governam regiões geográficas, influenciando governos e nações, enquanto que potestades são também espíritos malignos de menor escalão, que operam nas áreas específicas da vida humana, como na mente e nas emoções e nas relações interpessoais, né? Enfim, a principal diferença está no nível de autoridade e no campo de atuação, sendo os principados mais poderosos do que as potestades. Os principados influenciam sociedades inteiras através de ideologias e da geoeconomia e políticas, né? Levando pessoas à descrença através da perversão da fé e da destruição de valores morais e espirituais. Tudo a nível de governos e nações. Já as potestades funcionam influenciando vidas humanas, atuando nas mentes, na sensualidade, modas, idolatrias, sexualidade, costumes, nas emoções, causando doenças, vícios e conflitos. Irmãos, Cristo quer que lutemos nessa batalha para nos ver fortalecidos, mas ele não nos abandona. Apenas nos mostra que o discípulo não é melhor do que seu mestre, mas que de forma nenhuma o Senhor nos deixará. Isso está lá em Mateus 28, 20, estarei contigo até o final dos tempos. Pelo que podemos, conforme 1 Pedro 5, 7, lançar sobre ele todas as nossas aflições, porque ele tem realmente cuidado de nós. Nesse sentido, Cristo Jesus nos acalma, conforme está lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Irmãos, curtam esse vídeo, repassem e até o próximo encontro.